Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Central do Direito. Meu nome é Marcos e hoje vamos falar sobre a jornada mais empreendedora e desafiadora da nossa profissão, ser um advogado autônomo. Como conciliar a prática jurídica com a gestão de um negócio, as finanças e o marketing pessoal. Olá, eu sou Priscila Pinheiro e para nos auxiliar por esse caminho com dicas práticas e reais, recebemos novamente a doutora Ingrid Novaes. Ela é advogada especialista em Direito Civil e Contratos, com 7 anos de experiência, atuando como advogada autônoma e agora associada, tendo começado sua trajetória como correspondente jurídica, o que lhe deu uma base de experiência no início da sua carreira. Seja muito bem-vinda à Central de Direito, doutora Ingrid. Um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar um pouco sobre a minha história na advocacia, poder inspirar outras pessoas também. Obrigada pelo convite e espero que seja um bom papo. Com certeza, doutora, muito obrigado pela presença. A ideia é realmente conversar sobre a sua trajetória, a sua vida. E eu já vou começar com a primeira pergunta que o pessoal já viu no título aqui do vídeo, que é qual o motivo de escolher a advocacia, né? Pensando no lado pessoal mesmo, o que te motivou a escolher esse caminho e qual que é a diferença hoje que a doutora enxerga dessa profissão para as outras, em relação ao mindset que precisa ter, realmente a vocação. Certo. O que me fez escolher a advocacia foi um pouco da minha personalidade, que eu sempre tive uma personalidade mais ativa, assim, de querer resolver as coisas, de querer ajudar as pessoas. Então, eu já sabia que a advocacia era a minha área, que eu queria ter a rotina de um advogado. E eu gosto dessa rotina flexível que a advocacia nos proporciona. A gente consegue, às vezes, trabalhar à distância, tem uma rotina flexível, a gente consegue marcar os clientes nos horários que ficam melhor para nós. Então, o que me apaixonou pela rotina da advocacia foi a nossa liberdade, que é uma das poucas vantagens que a gente tem, né? Uma das poucas vantagens que a gente tem, porque a gente tem um trabalho de muita responsabilidade, um trabalho que a gente precisa não garantir um resultado, mas a gente tem que se esforçar muito para conseguir o melhor resultado para o cliente. Então, nessa parte intelectual, é uma profissão muito pesada, porque a gente tem uma responsabilidade grande nas nossas costas, mas, em contrapartida, a gente consegue ter uma rotina um pouco mais flexível como advogado, que outras profissões, um servidor público, não tem essa liberdade. Então, o que me fez apaixonar pela advocacia foi a rotina mesmo. E como começou a trajetória? A minha trajetória começou diferente do que a maioria das pessoas. Eu comecei como correspondente jurídica e, como eu já tinha uma prática no direito por conta da correspondência jurídica, eu já tive confiança de abrir um escritório de primeiro momento. Então, quando eu me inscrevi na ordem, eu abri um escritório com uma sócia em um bairro popular da minha cidade, mas um bairro onde já era da família dessa minha sócia. Então, a gente já tinha alguns conhecidos. O escritório deu certo, a gente tinha bastante cliente, mas a minha maior dificuldade foi na gestão de um escritório, porque não basta você ser só advogado, você tem que ser empresário também. Então, quanto à parte da advocacia, a gente estava indo muito bem, mas a gestão do escritório não estava fluindo. Então, a gente não conseguia expandir a nossa área, parece que estava sempre girando no mesmo local, a gente tinha um cliente, mas não tinha dinheiro, o dinheiro não sobrava, enfim. Aí eu vi que faltava um pouco de bagagem. Para eu já ser uma gestora de escritório, eu precisava ter uma bagagem da advocacia, porque eu tinha uma bagagem como correspondente jurídica, mas é diferente. Como advogada, a gente tem um processo inteiro nas nossas mãos. Então, é outra prática, uma prática mais intensa. E para eu conseguir os resultados que eu gostaria na minha advocacia, eu vi que daquela forma eu não ia conseguir ou ia demorar muito mais, porque eu era muito inexperiente. Então, por essa necessidade, aí eu saí de um escritório onde eu era dona e me tornei uma advogada associada agora em um escritório que já é consolidado na minha cidade. Então, fiz o caminho inverso, que o pessoal geralmente é associado, e depois abre o próprio escritório. E aí, por essa necessidade de ter mais bagagem, de ter um repertório na advocacia mesmo, aí eu consegui esse trabalho no escritório de advocacia, que é onde eu estou muito bem instalada hoje em dia, e aprendendo bastante para poder experimentar um outro nível, com outros clientes. Agora a gente atende empresas e clínicas, então um outro tipo de advocacia, e eu estou aprendendo agora, aos poucos, como uma aprendiz, que eu acho que era o meu local naquela época, como uma aprendiz, como que um escritório se desenvolve, o que a gente precisa ter para um escritório chegar naquele nível, e agora eu estou aprendendo como associada, como gerir um escritório de qualidade. Incrível. Doutora, te ouvindo agora, na verdade, nós temos, né, como proposta desse episódio aqui, trazer a prática, né, de uma advogada que está aí voando na carreira, né, escalando bastante, mas eu senti de compartilhar algo aqui
que está tudo certo. Eu acho que cada um tem a sua jornada, né? Existe uma regra? Não existe, né? Posso começar a iniciar na correspondência jurídica, uma excelente dica, né? Uma ótima oportunidade de um modo geral. Mas e depois? O que eu faço, né? Isso eu acho que é muito interessante a gente pontuar que cada um vai ter a sua trajetória, a sua realização profissional. Então, ter o escritório como advogada autônoma é a melhor opção? Não é para todo mundo, né? E aí foi muito bacana compartilhar isso com a gente. Mas algo que eu queria aproveitar a oportunidade é que a gente percebe a carência que a área tem em relação à gestão, né? Algo que é uma dor mesmo da advocacia. Isso não se aprende na faculdade, né? E quando a gente se depara aí com uma situação onde muitos sonham em ter o seu próprio escritório, em ser um advogado autônomo, existe essa dor. E aí eu quero aproveitar e fazer uma divulgação aqui, porque eu tenho um perfil, né, no Instagram, priscilapinheiro.adv, onde eu realmente identifiquei esse propósito, né? Hoje eu estou como CEO do Grupo Adali, um grupo com várias plataformas jurídicas, e lá a minha proposta é essa, né? É literalmente compartilhar um pouquinho dessa trajetória, que ela é tão difícil, mas eu acho que a gente consegue ajudar outras pessoas. Então, falar sobre isso, porque ouvindo a doutora, me veio, puxa vida, né? Ela está falando da dor, que eu falo tanto nesse perfil e que a gente vai procurar trabalhar muito para poder, enfim, estar auxiliando, né? Mas, mesmo não sendo autônoma, como a gente disse, né? Cada um vai ter a sua trajetória e elas são incríveis, né? A doutora já se posicionou que está feliz lá. Isso é o que importa, né? Realização profissional é o que a gente almeja, na verdade, quando a gente escolhe uma profissão. Compartilha com a gente, doutora, por gentileza, assim, parando para pensar, né? Quais são os 3 primeiros passos ou os primeiros passos que um advogado ele deve pensar assim que ele pega a carteira da OAB? Peguei a carteira da OAB e agora o que eu faço? É uma fase muito importante do advogado, que ele vai se colocar no mercado de trabalho ali num novo mundo que ele não conhecia. Ele sai de um estudante para um profissional, um advogado, uma profissão que tantos confiam, uma profissão séria. Então, a primeira coisa que ele precisa ter é se identificar com essa profissão e ter um mindset de que agora o problema de outras pessoas está na mão dele. E ele precisa ter todo o cuidado, toda a técnica e muito estudo para conseguir o melhor resultado para aquele processo. Então, ter esse mindset de responsabilidade, de interesse também em estudar mais sobre todos os assuntos para você conseguir ter competência. Primeiramente, você tem que ter competência de pegar processos. A gente não pode pegar processos que a gente não sabe lidar, de áreas que a gente não atua e fazer aventuras jurídicas com os clientes. A gente não pode fazer isso. Então, a primeira coisa é conhecimento, você ter uma bagagem para você conseguir pegar o problema das pessoas para você. Quando você tem essa confiança, você sabe que você vai conseguir lidar com o processo, que você já estudou aquela área, fez uma pós-graduação ou já tem uma experiência naquela área, você tem que se colocar no mercado, se divulgar, com todas as precauções que a gente tem que tomar por conta do Código de Ética, mas a gente precisa ser visto. É um pouco difícil para o advogado se colocar no mercado em questão de publicidade, por conta das regras que a gente tem que cumprir. Mas o segundo passo é você mostrar para as pessoas que você é um advogado. Então, se divulgar em rede social, se divulgar para os familiares, buscar mostrar para as pessoas que você está fazendo aquele serviço. E nas redes sociais, você divulgar os serviços que você faz, para a pessoa se identificar. Por exemplo, você faz uma negociação de débitos com a prefeitura. Divulga que você faz esse trabalho, ou que você fez, ou que você sabe fazer, para você conseguir arrecadando clientes para fazer aqueles serviços. E o terceiro ponto, depois que você já tem o conhecimento, que você já tem o cliente, você tem que prestar o seu serviço. E aí são todas as gestões que um advogado é submetido. Gestão de dar o retorno para o cliente, que a gente tem que estar ali no WhatsApp, dando resposta. Às vezes o cliente pergunta todos os dias como é que está o processo dele, então você tem que ter uma boa gestão ali. Qualquer horário de clientes para você responder os clientes com qualidade. Tem que ter uma gestão de prazos para você efetivamente conseguir desenvolver aqueles processos, cumprir os prazos, ter o seu tempo de preparar aquele prazo, porque o seu prazo é hoje, mas você precisava de 3 documentos. Então, você tem que fazer uma gestão
para você conseguir esses 3 documentos até você cumprir esse prazo. E depois a gestão financeira. Você já tem o cliente, você tem o processo e você vai receber desse cliente. Ou vai receber durante o processo, ou vai fazer um processo para receber no final. E aí também entra a gestão financeira para você conseguir ter o seu escritório ou ter a sua clientela e conseguir fazer com que esse financeiro dê certo, né? Que flua bem e você consiga ter um bom giro ali sem acabar gastando todo o dinheiro, né? Que às vezes a gente não está muito acostumado com gestão, recebe o dinheiro e acaba gastando, então tem que ter essa gestão também. Então, esses são os 3 pontos principais que eu vejo: conhecimento, gestão de escritório e estudo, muito estudo. Legal demais. Doutora, agora perguntando para a doutora Priscila também, se você complementar, mas eu que sou da área do marketing, sempre recebi ali meu salário no mesmo mês. Então, eu já vejo aqui um desafio de cara, que eu imagino que a área financeira de um escritório, né, um advogado autônomo ou de um escritório mesmo, ele vive. Então, eu queria que a doutora compartilhasse um pouco mais, a Priscila também, um pouco quais são os principais desafios dessa gestão financeira, né? Só essa questão de organização de recebimentos, o que mais que a doutora sentiu como desafio nessa época? Sim, essa parte de gestão do escritório foi a minha maior dificuldade, até foi o que me levou a me tornar uma advogada associada, porque, como eu citei na resposta anterior, a gente recebe bastante dinheiro dos clientes, o cliente fecha, entra um dinheiro, mas a gente precisa saber como administrar esse valor, porque, por exemplo, um cliente que vai ficar com você 2 anos, ele já pagou à vista, você tem que ter uma boa gestão para você conseguir lidar com esse cliente, como você vai precificar esse serviço, como você vai fazer esse contrato, para você ficar por 2 anos com um cliente que já pagou um valor à vista. Então, essa foi a minha dificuldade enquanto advogada. Por esse motivo que eu optei por me tornar advogada associada, para, dentro de um escritório já consolidado, eu aprender sobre essa gestão. Porque foi uma dificuldade minha, foi um dos motivos que me fez fechar o escritório, não saber como gerir exatamente o dinheiro que a gente recebia. Graças a Deus, não foi falta de clientela, a gente tinha bastante cliente, foi falta de administração. Então, agora, em um escritório já consolidado, eu vou aprender como fazer essa gestão de escritório, que não é algo simples, né? Além de a gente ter que lidar com os processos, ter que lidar com essa parte que é administrativa. A gente não aprende numa faculdade de Direito como administrar um negócio. Então, agora, como advogada associada, eu vou aprender a fazer essa gestão de escritório para quando eu tiver o meu próprio, se for a minha intenção, porque eu estou bem realizado como associada, mas se um dia for a minha intenção ter o meu próprio escritório ou virar sócia do escritório que eu já estou, que eu também tenho essa oportunidade, eu saber mais sobre gestão no momento que eu me sentir melhor para lidar com isso. Mas pela falta desse conhecimento na faculdade, foi uma grande dificuldade minha quando eu abri o meu próprio escritório. Não, muito bom. Eu acho importantíssimo a gente trazer o assunto, falar sobre isso, porque, como a doutora mencionou, né, pode se tornar sócia do escritório que já está, e estando em um escritório médio, grande porte, literalmente você não precisa fazer a gestão dele. Mas é muito importante, principalmente como sócia e até como associada, entender como funciona, né, para que também possa contribuir, né, com ideias, com estratégias ali dentro do próprio escritório. Eu acho muito interessante isso porque esse perfil do advogado autônomo, ele é um empreendedor que está ali ou com o objetivo de crescer, ou o objetivo dele é ter uma secretária ali e ele, né, ter umas demandas ali suficientes para ele. Então, não tem certo e errado, né? Eu acho que vai muito da sua pretensão, do que você almeja, o que vai te trazer realização, o que faz sentido para a sua vida, né? Eu acho que a gente tem muitas formas de advogar. Então, mas aí, né, respondendo a pergunta do Marco, quando a gente fala do desafio do financeiro, né, que você me deu a oportunidade de complementar aqui, literalmente, esse ponto que a doutora citou, ele é um das maiores armadilhas, né? Quando você já recebe a vista do cliente. Então, de repente, você tem um mês ali, você olha e fala, meu Deus, nossa, tá, esse mês aqui a gente está bombando, está tudo muito bom. Uma dica para esse exemplo que a gente citou aqui, enfim, dá para a gente falar muito sobre esse assunto, né? Mas esse em específico eu acho que é uma dica de ouro mesmo, você entender qual é o custo do seu escritório. Né? É uma planilha simples de Excel, você mesmo elabora ela ali. Quais são as suas despesas, não esquecendo que você trabalha ali, você tem que ter um salário. Né? Então, não misture CPF com CNPJ. Né? Então, você se porta como um empresário. Se você é um advogado autônomo, você é o empresário do seu negócio. Então, nas despesas do escritório, você vai colocar lá água, luz, aluguel, internet, telefone. Eu trabalho em casa.
Então, é proporcional, mas tem as despesas. Né? Se você não estivesse trabalhando, você não teria as despesas nessa proporção. Né? Você está ficando em casa o dia todo. Então, também é uma outra situação que as pessoas se perdem um pouco. Né? Eu sou um advogado autônomo e eu estou em casa. Então, não tem despesa. Lógico que tem. Você está ficando o dia inteiro na sua casa. Se estivesse fora, você não teria aquelas despesas. Então, é uma planilha muito simples que você vai fazer ali, no Excel mesmo, né? Nesse início. E quanto custa isso? Né? Incluindo o seu salário, quanto custa tudo isso? Custa X. Ok. Quantos processos eu preciso ter? E aí está a pegadinha. Quanto tempo a doutora citou? 2 anos, por exemplo, né? Então, aquele valor você vai diluir por 24 meses. Aquele valor não é um valor que está chegando agora. É uma ilusão. Então, na verdade, é um valor que ele tem que custear o seu escritório por 24 meses. E aí, quando você pega uma conta simples, entrou R$ 2.400. Quanto você tem naquele mês? 2.400? Não. Você tem R$ 100. Então, você precisa entender quantos processos você precisa de R$ 100 para cobrir as despesas do seu escritório. Então, né, fazendo uma conta simples aqui, minha despesa ela é R$ 5.000. Então, eu preciso de 50 processos, né, a R$ 100, que entre naquele mês. Aqui a gente está dando uma ideia hipotética, porque se eu pegar 50 processos no mês, eu estou garantindo 2 anos no meu escritório. Sim. Mas é só para a gente ter uma análise, né, de como a gente deve fazer essas contas. E deve ser muito comum e direto. Né? É assim, e o interessante é que assim, não é difícil. Quando a gente são análises que a gente faz ali, e a conta ela é lógica. Mas, quando a gente não para cuidar disso, porque, como a doutora apontou, eu vou enfatizar, nós não aprendemos isso na faculdade. Então, algo que é simples, para quem fez uma faculdade de administração, para quem já gera um negócio, para nós, advogados, nunca tinha pensado nisso. Né? Então, é muito interessante isso. Mas, aí, complementando, obrigada pela oportunidade, a sua pergunta sobre o financeiro, é um grande desafio, assim como é para qualquer empresário. Né? Na advocacia não é diferente. O detalhe é que assim, não basta gerir o negócio, né? Quando a gente fala, dependendo aí de um negócio, se você fizer bem essa gestão, está tudo bem. O nosso ainda o desafio é um pouquinho maior, porque a gente tem que ser muito bom na parte técnica para manter o cliente, para fazer um excelente trabalho, enfim, para continuar se destacando na área. Tumultuei um pouquinho, né? Mas essa é a ideia dessa conversa aqui, faz muito sentido. É realmente saber analisar o assunto, tomar a decisão pensada e não só aquela rotina do contas a receber, contas a pagar, tá recebendo, tá saindo, vamos embora, porque aí você pode cair em ciladas aí. Eu queria ter tido essa aula quando eu abri meu escritório. Imagina, obrigada, doutora. Mas eu acho que é bacana, né? A gente, enfim, doutora é a nossa convidada aqui, o que eu puder contribuir vai ser um prazer, porque eu gosto muito em toda essa parte onde a gente fala que a gente pode contribuir com quem está aqui nos ouvindo, né? Acho que é um privilégio tão grande. Hoje, o que a gente tem de mais valioso é o tempo das pessoas, né? E se a gente tem alguns ouvintes aqui, que a gente possa contribuir com esse bem valioso que ele tem, que é o tempo que ele está se dedicando aqui para nos ouvir. Doutora, e quando a gente fala, né, da advocacia e esse desafio que a gente tem, né, gestor financeiro, ser um pouco marqueteiro ali, né, um pouquinho do que a gente está conversando agora, como equilibrar o tempo, né, entre fazer o trabalho, né, a parte técnica ali, realmente atuar como advogado, né, que é a percepção que a gente tem, e o tempo para poder angariar clientes, né, atender bem esses clientes, porque mesmo quando a gente fala com um cliente que já está dentro do escritório, a doutora mesmo falou, ele ainda demanda de atenção. Sim. Né? Como que, na sua prática, a doutora faz a gestão desse tempo? Olha, tem que ter muita disciplina. A gestão do tempo para um autônomo ou um associado, ela precisa ser baseada em muita disciplina, porque a gente tem liberdade de tempo. O associado até mais que o autônomo, porque a rotina do associado é justamente essa promessa, né? Que a gente não tem horário fixo, então eu realmente não tenho horário fixo, então a gente precisa de disciplina para já determinar o horário que você vai fazer as coisas, porque essa liberdade ela também é ilusória. Às vezes você acha que tem um dia livre, mas às 10 da noite você pega para fazer uma petição, aí já entrou em algum erro, porque que liberdade é essa que você não vai conseguir dormir cedo porque você está com uma petição? Então, tem que ter disciplina de você determinar um horário. A gente atende locais que cumprem horário comercial. Então, o advogado, a gente consegue encaixar a nossa rotina de trabalho dentro de uma rotina de horário comercial para poder desempenhar aquelas tarefas. Mas tem pessoas que não conseguem, por exemplo, que são mães, que precisam desse tempo do horário comercial para cuidar do filho. Então, ela consegue colocar esse horário de trabalho em outro momento do dia, mas a disciplina
disciplina que vai ser essencial para ela cumprir aquela tarefa. Porque se ela não cumprir naquele horário, já vai tumultuar o restante do dia e ela não vai conseguir ter o tempo de estudo, o tempo de lazer, o tempo de tarefas domésticas ou o tempo com o filho, porque atropelou aquela disciplina. Então, para a gente não cair na ilusão da falsa liberdade, a gente tem que ter horários muito pré-definidos para fazer as coisas. Na rotina do advogado, às vezes acontece alguma emergência, também é normal, mas a gente ainda consegue encaixar os prazos, pelo menos, dentro daquela rotina. Então, tudo muito bem definido, não deixar para definir o dia na hora que acordou. Eu acordei, o que eu vou fazer hoje? Não, já no dia anterior, principalmente tendo algum software, que hoje em dia a gente tem bastante, software de gestão, a gente consegue ter um controle do escritório ali. Então, já fazer um planejamento dos meses, e da semana e do dia, para você conseguir cumprir todas as tarefas e não deixar nada passar. Legal demais. Doutora, minha pergunta agora é sobre ferramentas. Antes até da pergunta, eu vou fazer um jabá aqui, porque o Grupo Adali ele vai lançar o Jus Dinâmico em breve, uma ferramenta completa que usa IA para ajudar o advogado como um copiloto realmente, desde a produção de peças, prospecção de clientes, organização de prazos, enfim, muitas ferramentas ali dentro. E a minha pergunta para a doutora é sobre essa questão. Qual a ferramenta que a doutora entende que foi essencial ali no começo da sua trajetória? Não só uma, né? Porque eu estou falando do Jus Dinâmico, que é um compilado ali com muitas ferramentas em uma só. Mas quais foram as principais ferramentas para a doutora ali no começo? Se era um CRM de clientes? O que a doutora utilizava? Certo, a gente utiliza muito os sistemas, né? Principalmente para a gestão do dia a dia do escritório. A gente tem software para gerir os prazos de processo, que a gente consegue fazer o lançamento ali para não ter que ficar com tudo na cabeça ou ter que ficar anotando em agenda. Então, a gente consegue ter um sistema que nos alerta. Então, todos os dias, a gente já consegue ver um alerta ali das tarefas que têm que ser feitas para poder desenvolver o trabalho do dia a dia. E na hora de executar mesmo os trabalhos, hoje em dia que a gente tem muitos assuntos diferentes, o pessoal tem judicializado muitas questões e questões de assuntos diversos, a gente conta com o apoio da inteligência artificial para poder ter essa central de informações mais facilitadas. Então, alguns assuntos muito diferentes, a gente consegue buscar um apoio da inteligência artificial para direcionar os nossos estudos e conseguir ter ali um aprendizado mais direto com a ajuda das inteligências. Também sites de jurisprudência, todos esses sistemas que facilitam a rotina tanto de gestão de escritório quanto a rotina de aprendizado, a gente usa bastante. Para não ter que pegar um grande livro e ler todo o livro completo, a gente consegue ferramentas digitais para já resumirem aquele assunto ou já direcionarem onde a gente precisa estudar aquele assunto de forma mais direta. Então, inteligência artificial, software de gestão e sites informativos são as ferramentas que eu mais utilizo no meu dia a dia para melhorar minha técnica de trabalho. E em breve, Jus Dinâmico. Estou aguardando, estou esperando. Doutora, 2 pontos, né, para a gente conversar um pouquinho. Networking e também a questão da saúde mental, né? A área jurídica, os advogados em si, ele tem, na verdade, acho que é a profissão, se eu não estou enganada, eu vi esse estudo, a profissão por mais afastamentos do INSS, né? E aí, o que acontece? Existe esse isolamento profissional, né, que o digital trouxe. Antes, a gente se encontrava no fórum, nas audiências presenciais, na sala da OAB. Como que a doutora lida com esses 2 assuntos, né? Como, na era digital, conseguir fazer o network com os colegas e também cuidar, né, do não isolamento, né, de não ficar lá o dia todo trancada dentro de uma sala e se sentir sozinha, né, sentir solidão, e isso a gente sabe que para a saúde mental é péssimo, né? Como está sendo o seu dia a dia, as suas estratégias aí em relação a esses assuntos, que eles são muito importantes aí para os profissionais. Em relação a networking, até uma das minhas dificuldades como autônoma foi não ter uma rede de apoio dentro da advocacia, não ter parceiros que me ajudassem em certas demandas, algumas dúvidas que eu não tinha para quem perguntar, uma pessoa que já era mais experiente. Então, com a correspondência jurídica, que é a profissão que eu fiz antes da advocacia, eu conheci muita gente. Consegui conhecer servidores, depois, com práticas de audiência, consegui conhecer pessoas no fórum, e isso foi aumentando o meu networking. E, hoje em dia, eu
conto muito com parceiros para poder tirar algumas dúvidas e, principalmente no escritório que eu estou, onde eu sou associada e tem sócios, eu consigo ter essa rede de apoio, de ter informações, de conseguir saber como chegar em um melhor resultado para um cliente ou qual é a matéria de direito melhor para aquela situação que é muito complexa. Então, você não ter medo de buscar parceiros, de se conectar com as pessoas e, se a rotina do advogado está nos impedindo de estar presencialmente ali no fórum, a gente tem que buscar essa oportunidade. Então, quando tiver algum evento presencial na cidade, que a OAB esteja oferecendo, que a gente se coloque nesses eventos, que a gente busque estar onde as pessoas estão, para a gente poder fazer essa rede de contatos. No escritório de advocacia, você ter um bom relacionamento com todos que trabalham lá, para você conseguir ter essa troca com as pessoas, porque eles podem te ensinar e você também pode ensinar muito para eles. Eu sou associada, mas eu vejo que eles valorizam bastante o meu trabalho. Então, está sendo uma via de mão dupla. Eu tenho oferecido um bom trabalho para eles e eles têm me oferecido uma excelente bagagem. Então, a gente não pode ter medo das conexões, de buscar estar sempre ali com as pessoas e perguntando, fazer um grupo de WhatsApp com outros colegas para a gente ir conversando e sempre manter essa rede. Então, é essencial que a gente se coloque no mercado, né? Se não tem oportunidade, a gente tem que criar essa oportunidade. Alguns até palestram. Eu vejo colegas que criam palestras para falar sobre o assunto que ele tem especialidade. Então, ele monta uma palestra em algum local, por exemplo, é especialista em direito médico. Vai em alguma associação, vai em alguma clínica, oferece essa palestra informativa. E aí, com essa palestra informativa, você vai se colocar no mercado, outros colegas vão ver o que você faz, e aí você vai criando essa rede de contatos e um grande networking para te ajudar ali no dia a dia da profissão. Saúde mental é muito importante, porque, por ser um trabalho de muita responsabilidade, alguns acabam achando que o problema é nosso. A gente tem que saber separar as coisas, de entender que a gente foi contratado para resolver o problema do cliente com todas as armas que a gente tem dentro do direito. A gente não pode ultrapassar muito aquilo. E eu acho que a gente tem que ter muito bem definida essa barreira, de onde eu atuo e onde já não faz mais parte da minha atuação, para a gente saber que a gente usou todos os nossos esforços. Então, saber separar o que é a vida pessoal e o que é a vida profissional e saber que você fez o melhor para o seu cliente dentro das suas limitações. E se por algum motivo o seu cliente não conseguiu o resultado final, é porque eu não desenvolvi uma boa técnica, eu posso melhorar nessa técnica, ou é porque realmente o juiz entendeu que não era cabível e eu não consegui isso. Então, a gente separar. Se eu prestei uma boa técnica e, mesmo assim, o resultado final do processo não foi favorável para esse cliente, se eu não tenho mais possibilidade de recurso, realmente eu não teria mais o que fazer. Então, acho que o que faz as pessoas se afetarem tanto com a advocacia é acabar pegando o problema para você e achando que é um problema pessoal. E não é um problema pessoal, é um trabalho que a gente tem que resolver do jeito que fica viável para que a gente resolva. Mas é difícil isso no dia a dia, principalmente quando você lida com clientes vulneráveis, que dependem muito daquele processo. A gente acaba sentindo muito a dor daquele cliente. E a gente quer muito que ele alcance o melhor resultado. E, às vezes, a gente vê injustiças. Às vezes, a gente desempenhou a melhor técnica possível, a gente já viu aquilo dar certo em outros casos, mas, no nosso caso, não deu certo. E a gente saber que, às vezes, não vai dar mesmo. E, se a gente fez o melhor por aquele cliente, infelizmente não deu certo, ver se tem outras alternativas e, se não tiver, saber dar um retorno para esse cliente, para ele entender que o direito dele, por algum motivo, ele não conseguiu acesso, mas não porque dependia da sua técnica, né? Algo nesse sentido de saber separar as coisas, de que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo, a gente não vai conseguir todos os processos, o deferimento de todos os processos, vai acontecer uma vez ou outra. Entendido. Doutora, a pressão para ser generalista no começo ela é muito forte, né? Qual que é a principal importância em escolher o seu nicho, sua especialidade, se especializar numa área, né? Qual que é a principal Você importância atender nisso? todas as áreas, eu acho que é um erro do advogado, porque a gente não vai conseguir ter o conhecimento profundo de todas as áreas. A gente consegue saber o básico, fazer uma petição inicial, ok, mas você vai conseguir fazer uma audiência desse processo que você pegou numa aventura? Então, quando você se especializa, você traz mais segurança para o seu cliente, você vai saber lidar com aquele processo do início até o final de forma segura. Pode ser que você precise de algum parceiro, mas você vai não garantir, que a gente não garante resultado, mas você vai ter segurança que está desempenhando a melhor técnica. Quando você atende de forma geral, você atende muito inseguro, porque você vai aprender como lidar com aquele processo trabalhando nele.
Isso pode te fazer perder um prazo, pode te fazer uma manifestação que não era a melhor manifestação para aquele processo. Então, eu acho que causa muito prejuízo para o cliente quando a gente busca advogar em todas as áreas. Eu não acredito que a gente consegue ser um excelente profissional em todas as áreas. A gente conseguiria ser superficial em todas as áreas. Então, para você prestar um bom serviço, você precisa se especializar, saber como funciona aquela área de atuação, que as áreas de atuação são diferentes. Para a gente atuar no trabalhista, é uma dinâmica. Para a gente atuar no direito civil, é outra dinâmica, até em questão de provas. No direito civil, numa briga de trânsito, vai valer muito documento, se vocês firmaram ali um documento. Na Justiça do Trabalho, a testemunha já vai valer um pouco mais. Então, você só vai saber essa dinâmica intensa quando você experimentar a área profundamente e se tornar um especialista nessa área. Então, é muito mais seguro e traz muito mais competência e bons resultados para o cliente quando a gente tem uma especialização. Para você fazer parte daquele grupo, você pertencer àquela advocacia e saber quais são os caminhos ali dentro. E também não se confundir. Às vezes, querer aplicar um ato processual criminal num processo trabalhista são atos diferentes. Então, para a gente não confundir também, seguir sempre uma linha de especialização e fazer parceiros em outras áreas. A gente não precisa recusar processo, porque os que pegam processos de todas as áreas é porque não querem recusar. Você não precisa recusar. Você pode pegar um parceiro que vai fazer com segurança, porque é a área dele, e você faz a área que você tem mais competência, assim todo mundo ganha, e os clientes ficam sendo bem atendidos de forma bem segura. Excelente dica, parabéns. Parece óbvio para quem já tem essa mentalidade, mas para muitos colegas, eles acabam sendo generalistas. Sim. Exatamente por esse ponto. Sim. Doutora, de repente, é mais fácil a gente falar de credibilidade, autoridade num CNPJ, né? Um nome, de repente, de um escritório já consolidado. O autônomo, ou mesmo o associado, como que ele pode desenvolver, né? Como que ele pode avançar na credibilidade, na autoridade do seu nome como profissional? Sim, a imagem pessoal que ele passa para os clientes, a forma como ele se posiciona no mercado ou até nos lugares, vão fazer com que ele já tenha uma primeira impressão. Para se colocar ali no mercado, para os clientes já verem ele no fórum, ver que ele está ali transitando pelos locais, isso já passa uma boa imagem. E a divulgação em rede social atualmente é o que mais tem tido resultados. Você fazer um bom conteúdo informativo, você ter um Instagram profissional, uma rede social, um site, que você divulgue o seu trabalho, o seu escritório, para que as pessoas saibam o que você realmente faz. Às vezes a gente posta só a nossa rotina ali como advogado, mas os clientes não sabem exatamente o que eu posso fazer por eles. Então, você conseguir informar isso na internet, ou através de palestras, ou através de eventos que você crie, para as pessoas saberem qual o serviço que você presta, como você pode ajudar essas pessoas, e depois o último passo é você fazer um atendimento com essa pessoa. Né? Ela te procurar, buscar o seu serviço e você prestar um bom atendimento, um atendimento claro, que você explique para a pessoa quais são os pontos que ela tem, as vantagens que ela tem, as desvantagens, como funciona o trabalho que ela precisa, que você preste para ela. Então, ter uma boa comunicação, um bom atendimento, uma boa postura, vai ser o que vai te dar o primeiro passo, porque aí depois você vai desenvolver um trabalho. Mas, antes disso, o cliente precisa confiar em você. E, para confiar em você, ele tem que saber o que você faz, como você vai fazer e os resultados que você pode entregar para ele. Então, ter um bom contato ali com o seu cliente. Muito bom. Doutora, uma outra dica, né, ou regra que eu queria que a doutora explicasse para a gente é a parte de precificação do serviço, né, a parte correta disso, né, que é um desafio, às vezes, ético e prático também. Então, qual é a regra básica para isso? Como consultar? Existe uma tabela? Como é que funciona? Existe a tabela da OAB, que a gente precisa seguir essa tabela, até para poder ter uma paridade com outros colegas, mas alguns processos têm mais complexidade. A gente tem uma tabela da OAB, mas ela não é taxativa, a gente não tem que seguir exatamente o valor que está ali. Algumas causas demandam mais complexidade. Por exemplo, você pode lidar com um processo onde são 8 autores. É outra complexidade. Então, a tabela da OAB ela não está prevendo que tem 8 autores ou 8 réus, que você vai ter uma complexidade maior. Então, a gente tem uma base, mas você vai analisar o caso concreto, ter um tempo. A gente geralmente não dá orçamento no primeiro encontro com o cliente, porque a gente precisa receber o caso dele,
pensar no que seria feito para depois passar uma proposta de honorários. Então, o primeiro ponto é ter uma boa reunião para você entender exatamente o que o cliente precisa, porque às vezes ele acha que precisa de uma coisa, mas num atendimento a gente vê que ele precisa de muito mais. Então, ter esse primeiro atendimento, entender a dor do cliente, ter um tempo separado com esse processo e com esse caso para você maturar, saber as diligências que vão ser necessárias e depois você dar uma proposta de honorário compatível com o trabalho que você vai ter com ele, com a tabela como base, mas toda a complexidade do trabalho para você fazer esse ajuste de valores. A doutora falou um pouquinho, né, para a gente sobre essa questão, né? A gente conversou um pouco sobre a saúde mental, né, e como equilibrar tudo isso. Hoje, como que é a sua rotina em relação ao equilíbrio da vida pessoal e do trabalho? Né? A doutora citou já que é importante fazer esse equilíbrio, mas explica um pouquinho mais para a gente, até como dicas, né? Como que hoje a doutora está conciliando essas duas partes tão importantes da nossa vida? Sim, hoje eu tenho até me forçado mais a ter mais momentos de vida pessoal, de esporte, de coisas que vão ajudar na minha saúde, porque quando eu entrei no escritório, era tudo muito novidade para mim. Então, eu fiquei muito imersa dentro do escritório e acabei evitando outras áreas, como áreas de saúde, de autocuidado, e foquei só no aprendizado e no que eu poderia oferecer no meu trabalho. E aí, nos primeiros tempos, já senti aquele baque e, hoje em dia, eu já tenho utilizado mais o meu tempo livre para cuidar da minha saúde em si. Fazer algo que vai me trazer um bem-estar, que vai me trazer um sentimento bom ali durante o dia e não só lidar com os problemas. Então, eu separo um tempo para poder fazer um esporte. Hoje em dia, eu tenho sido mais disciplinada com isso, para poder praticar um esporte, para poder cuidar da minha casa, ter um tempo de qualidade com a minha família, com o meu noivo. Tenho visitado mais a minha família, as minhas irmãs, que eu tenho irmãozinhos pequenos. E aí, esse contato maior com coisas que eu gosto, fora o trabalho, tem me ajudado a ter uma saúde mental melhor. Porque isso me dá mais motivação. Eu sei que eu vou terminar o meu trabalho, depois do trabalho eu vou visitar minha irmã, ou depois do meu trabalho eu vou na academia com o meu noivo. Então, eu tenho um momento que é meu, que eu vou fazer algo que eu goste, e aí vai me tirar daquela rotina intensa de trabalho. E é um alívio saber que depois você vai ter aquela pílula de felicidade, ou que antes do trabalho você já praticou algum esporte, já está mais tranquilo e com a cabeça mais leve. Então, saber que você não é só o seu trabalho. O seu trabalho é muito importante, a gente tem que se dedicar muito ao trabalho, mas você não é só o trabalho. Você tem que ter a sua vida equilibrada em outros pontos para você se sentir uma pessoa feliz e, assim, você conseguir trabalhar com mais tranquilidade. Senão, a gente vira muito estressado, né? O advogado, a gente pode ficar muito estressado. E aí, descompensa a saúde, a gente pode descompensar outras áreas que vão impedir que a gente preste um bom trabalho e vão fazer com que a gente se aposente por incapacidade, porque não está conseguindo gerir. E aí, quando a pessoa está aposentada, o que ela faz? Busca fazer coisas da vida pessoal que ela não fazia antes. Então, se a gente conseguir equilibrar, não precisa esperar a aposentadoria para você se cuidar. Tem como ter uma disciplina, que é o que a gente conversou no começo, de horários pré-definidos para as coisas, para você conseguir ter esse equilíbrio e se cuidar também, e depois cuidar dos seus clientes. Importante demais, né? Ter esse tempo, pessoal, ele também é muito importante, né? Ele tem Marcos que ter... é suspeito. Ele pega defensor. No pé da equipe toda. Tem que ir para academia, tem que praticar esporte. Eu tenho um general em casa também. É muito bom. Não, isso é valiosíssimo. É porque se cuida porque gosta, né? É verdade. Bora. Doutora, falando um pouco agora sobre o marketing, né? Sobre essa prospecção de clientes, qual que é a principal estratégia que a doutora recomenda para um advogado de um marketing ético a ser feito? Ser visto. Ser visto de alguma maneira. Ou na rede social, ou ser visto praticando atos mesmo nos locais de trabalho. Eu vejo essa segunda opção como mais efetiva. Quando as pessoas nos veem trabalhando e a gente posta o conteúdo na rede social, trabalhando no fórum, trabalhando efetivamente, fazendo uma audiência, eles veem que a gente presta um bom serviço e isso gera um bom marketing, um marketing orgânico, porque o cliente vê, ela está sempre ali fazendo audiências, então ela é boa na área trabalhista, e ele vai criando ali na mentalidade dele que você é bom naquela área que você divulga bastante, ou porque você está sempre no local, ou porque você divulga que está sempre lá. Então, quem não é visto não é lembrado. Para você ter um bom resultado na advocacia, o cliente precisa saber que você presta
presta um bom serviço e você pode ser o melhor advogado do mundo dentro do seu quarto. Ninguém vai saber. Então, você tem que se mostrar de alguma maneira. Ou através de eventos da OAB, ou frequentando locais que os advogados frequentam. Você pode não ter um serviço para fazer no fórum, mas vai dar uma passeada na sala da OAB do fórum, toma um cafezinho, encontra outros colegas, faz um conteúdo e assim as pessoas vão saber o serviço que você presta. Mas eu acho que tem que ser visto. Quem não é visto não é lembrado. Perfeito, excelente. Doutora, e vamos, né, e já indo para a conclusão aqui, um conselho, né, para quem está começando a advogar agora, ou, né, estudantes, bacharéis aí, que também é a nossa audiência. Se a doutora pudesse voltar e dar um conselho lá para a Ingrid, que estava bem no comecinho, qual seria esse conselho? Vai dar certo. Seria para ter paciência que vai dar certo. Porque no começo tudo é novidade. Tudo, tudo. O bebezinho, você vai colocar ele para andar, ele não vai saber, mas daqui a pouco ele está correndo 42 quilômetros, porque ele aprende. E a advocacia é a mesma coisa. No começo a gente vai estar aprendendo tudo. É tudo muito difícil no começo, a gente vai ter dificuldades, mas quando você concluir aquilo, você achou difícil, você fez, você fala, até que não era tanto assim. Então, você vai se dando oportunidades de experimentar novas coisas e, com isso, você vai aprendendo mais. Então, o conselho que eu daria para a Ingrid do passado é ter paciência, saber que é um passo de cada vez. A gente não começa advogando com um escritório milionário, igual a gente vê na internet. Tem um escritório milionário em 1 ano. Eu nunca vi isso acontecer. Um escritório milionário em 1 ano é uma escada. Então, a gente começa, a gente aprende um pouco mais, a gente conhece pessoas, a gente vai melhorando, até você prestar um excelente serviço. Então, entender que a advocacia é uma escada que a gente vai desempenhando. Não sei se tem fim, porque a gente está sempre aprendendo coisas novas, mas é um passinho de cada vez, confiar no processo, que as coisas acontecem, não desistir de forma alguma. Enfrentou uma dificuldade, vai ser triste, vai ser difícil, receber um não vai ser triste, vai ser difícil, mas na segunda vez não vai ser tão difícil assim. Então, insiste, mete a cara, se decepciona, dá outra chance, que no desenrolar do caminho ali você vai ver a luz no fim do túnel e vai se encontrando ali pelo caminho. Então, não desistir, que a gente vai desenrolando esse nó aí durante a trajetória. E dar o seu melhor em cada degrau, né? Exato. Para poder subir para o próximo, né? Exatamente. A doutora comentou. Doutora, finalizamos aqui esse episódio. Muito obrigado por compartilhar todas dicas e também contar as histórias da sua trajetória para a gente. Foi realmente um aprendizado muito grande. Muita coisa que até não sabia. Aprendi aqui com a doutora. E te espero para o próximo episódio. Aí foi um prazer. Eu que agradeço. Obrigada por novamente comparecer aqui na Central Direito, né? Nós já temos um episódio aí sobre a área da correspondência jurídica. E lá, quando a gente conversou, a doutora falou, não, porque eu concilio. Eu falei, não, então peraí que tem mais ouro aí. Vamos falar também da advocacia. Então, muito obrigada por compartilhar suas dores, né? Vamos falar os problemas que enfrentou aí pelo caminho. Eu gosto muito de papos onde a gente não fala só do sucesso, mas a gente fala das dificuldades, né? Então, muito obrigada por ser tão honesta, genuína aí nas informações que trocou aqui com a gente. Tenho certeza que vai servir aí com um conteúdo muito informativo e muito motivante para profissionais que estão iniciando a sua carreira. Então, muito obrigada, doutora, pela sua contribuição aqui com o nosso canal. Muito obrigada. Espero que seja um dos nossos primeiros encontros, que a gente tenha outras oportunidades. Foi muito bom falar sobre a minha trajetória. Não é uma trajetória convencional, mas tem me feito muito feliz. Eu estou mais feliz hoje do que quando eu comecei. Então, sei que esse caminho pode também ajudar outros colegas que podem se sentir fracassados por não dar certo com o escritório particular, mas que podem se sentir realizados como associados. Não tem problema nenhum a gente inverter o caminho. Tem sido muito bom para mim, pode ser bom para outros colegas também. Então, que bom que vocês me deram a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Obrigada.